Se existe um grupo que ficou marcado na memória de praticamente todo leitor da Bíblia, esse grupo é o dos fariseus. Sempre que esse nome aparece nos evangelhos, ele costuma estar ligado a discussões, críticas ou tentativas de colocar Jesus à prova. Com o passar dos séculos, a palavra fariseu acabou se tornando sinônimo de hipocrisia para muitas pessoas. Mas será que essa imagem conta toda a história? A verdade é que, antes mesmo de Jesus nascer, os fariseus eram vistos por grande parte do povo como homens profundamente dedicados às Escrituras. Eram respeitados, admirados e considerados exemplos de fidelidade a Deus. Então surge uma pergunta inevitável: como um grupo que desejava defender a lei acabou entrando em conflito justamente com aquele que os cristãos reconhecem como o cumprimento da própria lei? A resposta não é simples, e para entendê-la, precisamos voltar muitos anos antes do início do ministério de Jesus. Durante séculos, o povo de Israel enfrentou invasões, exílios e o domínio de grandes impérios. Babilônios, persas, gregos e, mais tarde, romanos, exerceram influência sobre aquela pequena terra. Cada conquista trazia não apenas novos governantes, mas também novos costumes, novas ideias e uma constante ameaça à identidade religiosa dos judeus. Foi nesse cenário que surgiu um movimento preocupado em preservar a fé de Israel. Embora a origem exata dos fariseus seja debatida pelos historiadores, a maioria concorda que eles ganharam força durante o período dos Macabeus, cerca de 2 séculos antes de Cristo. Enquanto muitos aceitavam a influência da cultura grega, os fariseus acreditavam que o povo precisava permanecer absolutamente fiel à lei de Moisés. Para eles, o maior desastre da história de Israel havia sido o afastamento de Deus. Na visão desse grupo, o exílio na Babilônia não tinha acontecido por acaso, era consequência da desobediência do povo. Portanto, se Israel quisesse experimentar novamente as bênçãos divinas, deveria obedecer à lei com o máximo rigor possível. Até aqui, parece uma intenção nobre. E, de certa forma, realmente era. Os fariseus estudavam profundamente as Escrituras, ensinavam nas sinagogas, incentivavam a oração, o jejum e a leitura da lei. Diferentemente dos sacerdotes ligados ao templo, muitos deles conviviam diariamente com as pessoas comuns. Eram mestres respeitados e exerciam enorme influência sobre a vida religiosa da população. Isso explica por que tantos judeus confiavam neles. Mas havia um detalhe importante. Os fariseus acreditavam que apenas seguir o texto da lei não era suficiente. Para evitar qualquer possibilidade de desobediência, desenvolveram ao longo do tempo uma série de interpretações e tradições transmitidas oralmente de geração em geração. A ideia parecia lógica. Se a lei dizia para guardar o sábado, seria necessário criar regras que impedissem qualquer risco de quebrar esse mandamento. Assim, começaram a surgir definições extremamente detalhadas sobre o que era permitido ou proibido fazer naquele dia. O mesmo aconteceu com as leis de pureza, alimentação, lavagem das mãos e diversos outros aspectos da vida cotidiana. Na intenção de proteger a lei, construíram uma espécie de cerca ao redor dela. Essa expressão é usada até hoje por estudiosos do judaísmo antigo. A cerca não era a lei de Deus. Era um conjunto de regras humanas criado para impedir que alguém sequer chegasse perto de desobedecer à lei. Com o passar do tempo, porém, aconteceu algo que talvez eles nunca tenham imaginado. Muitas pessoas já não conseguiam distinguir onde terminava o mandamento de Deus e onde começava a tradição humana. As duas coisas passaram a ser tratadas praticamente como se fossem iguais. Foi exatamente nesse contexto que Jesus iniciou seu ministério. Imagine a cena. Um jovem rabino vindo da Galileia começa a ensinar com uma autoridade que impressionava multidões. Pessoas simples o ouviam com atenção. Doentes eram curados. Endemoninhados eram libertos. Pecadores encontravam esperança. Sua fama crescia rapidamente. Mas não era apenas isso que chamava a atenção.
Jesus frequentemente fazia algo inesperado. Ele tocava leprosos, conversava com mulheres em público, sentava-se à mesa com cobradores de impostos, permitia que pecadores se aproximassem, curava em pleno sábado e, em muitas ocasiões, parecia ignorar tradições que os fariseus consideravam fundamentais. Naturalmente, isso despertou preocupação. Do ponto de vista dos fariseus, aquele novo mestre estava colocando em risco tudo aquilo que eles haviam tentado preservar durante gerações. Não era apenas uma disputa de opiniões, era uma disputa sobre quem realmente interpretava corretamente a vontade de Deus. Os evangelhos registram um episódio que ilustra bem esse conflito. Certo dia, alguns fariseus observam que os discípulos de Jesus comem pão sem realizar a lavagem ritual das mãos. É importante entender um detalhe. Eles não estavam preocupados com higiene. A questão era ritual. Aquela lavagem fazia parte das tradições desenvolvidas ao longo dos anos, como símbolo de pureza religiosa. Ao perceberem que os discípulos não seguiam esse costume, perguntam a Jesus por que eles desobedeciam à tradição dos antigos. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele cita o profeta Isaías e afirma que aquele povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante dele. Em seguida, declara que eles haviam deixado o mandamento de Deus para se apegar às tradições humanas. Essas palavras atingiam exatamente o centro da identidade farisaica. Jesus não estava condenando o estudo das Escrituras. Também não criticava o desejo sincero de obedecer a Deus. O problema surgia quando tradições criadas por homens começavam a ocupar o lugar que pertencia exclusivamente à palavra de Deus. Era uma crítica profunda, e esse seria apenas o começo de um conflito que mudaria completamente a história dos evangelhos. Mas, apesar dos inúmeros confrontos registrados nos evangelhos, existe um detalhe que costuma passar despercebido. Jesus nunca declarou guerra aos fariseus simplesmente por eles serem fariseus. Na verdade, em várias ocasiões, ele reconheceu aspectos positivos daquele grupo. O problema nunca foi o conhecimento que possuíam das Escrituras. O problema era aquilo que havia acontecido com esse conhecimento ao longo do tempo. Quanto mais influência os fariseus conquistavam entre o povo, maior se tornava a responsabilidade de ensinar corretamente a lei. E era justamente aí que Jesus concentrava suas críticas. Em vez de conduzir as pessoas para Deus, muitos acabavam impondo um peso religioso que nem eles próprios conseguiam carregar plenamente. Em uma ocasião, Jesus diz que eles colocavam cargas pesadas sobre os ombros das pessoas, mas não estavam dispostos a movê-las nem com um dedo. Não era uma crítica à obediência, era uma crítica à forma como a religião havia se tornado um sistema de exigências, onde a aparência muitas vezes era mais importante do que a transformação do coração. É nesse contexto que entendemos uma das frases mais conhecidas dos evangelhos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos imediatamente em alguém falso. Mas o termo usado por Jesus tinha uma origem interessante. No teatro antigo, o hipócrita era o ator que usava uma máscara para representar um personagem. A imagem é poderosa. Jesus estava dizendo que muitos aparentavam uma espiritualidade admirável diante das pessoas, mas escondiam uma realidade diferente diante de Deus. Essa denúncia não agradava aos líderes religiosos. Imagine o impacto. Um rabino vindo da Galileia começava a questionar justamente aqueles que eram considerados os maiores especialistas na lei, e fazia isso diante das multidões. A cada milagre, a cada ensinamento e a cada discussão pública, a autoridade de Jesus crescia. Ao mesmo tempo, a influência dos seus opositores era colocada em xeque. Mas existe outro fator que aumentava ainda mais essa tensão. O povo aguardava a chegada do Messias. Muitos esperavam um libertador político que expulsaria os romanos e restauraria o reino de Israel. Quando Jesus começou a ser chamado de Filho de Davi e Messias por parte da população,
o cenário tornou-se extremamente delicado. Os líderes religiosos temiam que qualquer grande movimento popular provocasse uma reação violenta de Roma. Uma rebelião poderia trazer consequências devastadoras para toda a nação. Por isso, o conflito com Jesus não era apenas teológico, também envolvia questões sociais, políticas e de liderança. Os evangelhos mostram que, em diversas ocasiões, fariseus e outros grupos religiosos tentaram fazer perguntas difíceis a Jesus. Perguntavam sobre impostos, sobre o sábado, sobre o casamento, sobre a ressurreição e sobre diversos assuntos delicados. O objetivo era encontrar alguma resposta que pudesse desacreditá-lo diante do povo ou servir como motivo para uma acusação. Mas repetidamente, Jesus respondia de forma surpreendente. Ele não rejeitava a lei de Moisés. Pelo contrário, no Sermão do Monte, afirma claramente que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ao mesmo tempo, mostrava que a verdadeira obediência começava muito antes das ações exteriores. Não bastava evitar o homicídio, era preciso combater o ódio no coração. Não bastava evitar o adultério, era necessário purificar os pensamentos. Não bastava oferecer sacrifícios, era preciso reconciliar-se com o próximo. Jesus levava a lei ao seu significado mais profundo. Esse contraste incomodava, porque revelava uma diferença fundamental entre duas formas de enxergar a espiritualidade. Enquanto muitos enfatizavam o comportamento visível, Jesus começava pela transformação interior. Isso explica por que tantas de suas palavras atingiam diretamente os fariseus. Entretanto, seria um erro imaginar que todos eles rejeitaram Jesus. A Bíblia apresenta exceções importantes. Nicodemos era fariseu. Foi até Jesus durante a noite para conversar com ele e ouviu uma das declarações mais conhecidas das Escrituras. É necessário nascer de novo. Depois da crucificação, Nicodemos aparece novamente, ajudando José de Arimateia no sepultamento de Jesus, levando uma grande quantidade de perfumes para preparar seu corpo. Outro exemplo ainda mais marcante é Saulo de Tarso. Antes de tornar-se o apóstolo Paulo, ele próprio declara que era fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados de sua época. Após seu encontro com Cristo ressuscitado, aquele homem que antes perseguia os cristãos tornou-se um dos maiores anunciadores do Evangelho. Esses exemplos mostram que o problema nunca foi pertencer ao grupo dos fariseus. O verdadeiro problema era fechar o coração diante da verdade quando ela se apresentava. Talvez essa seja a maior lição que esse contexto histórico nos oferece. Os fariseus começaram sua história tentando preservar a fidelidade às Escrituras. Seu desejo inicial era impedir que Israel repetisse os erros do passado. Em muitos aspectos, realizaram um trabalho importante de ensino e preservação da tradição judaica. Mas, ao longo do caminho, parte daquele movimento passou a confiar mais nas interpretações humanas do que naquilo que Deus realmente estava fazendo diante dos seus olhos. Quando o próprio Messias chegou, muitos estavam tão presos às expectativas que haviam construído que não conseguiram reconhecê-lo. Por isso, ao ler os evangelhos, talvez a pergunta mais importante não seja por que os fariseus odiavam Jesus. A pergunta mais desafiadora é outra. Será que eu também poderia deixar minhas tradições, meus preconceitos ou minhas expectativas me impedirem de reconhecer a verdade? Essa é a razão pela qual esse tema continua tão atual. Os evangelhos não registram apenas um conflito entre Jesus e um grupo religioso do primeiro século. Eles nos convidam a examinar constantemente nosso próprio coração. Afinal, conhecer muito sobre Deus nunca foi suficiente. O que transforma uma vida é permitir que a verdade de Deus transforme primeiro quem nós somos. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer.